Olá, boa noite, boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem. Peço-vos só o favor de me confirmarem se me estão a ouvir bem e a ver a minha projeção, os meus diapositivos, a tela de projeção. Pedia só, ok, tudo bem, perfeitamente, tudo ok. Obrigado, pronto, já tenho aqui um feedback muito interessante para iniciarmos a nossa sessão de hoje. Então, obrigado a todos por estarem presentes. Obrigado à Infinox pelo convite para fazermos parte deste ciclo de webinars. É o quarto webinar da Quem que a Marca se faz. Já fizemos 3 anteriormente e hoje vamos falar um bocadinho sobre a análise técnica, os princípios da análise técnica, o que é mais importante, o que é menos importante, e vou-vos dar sempre a minha opinião sobre tudo isto do que é a análise técnica, que é um mundo muito grande, obviamente, e que não é numa sessão que nós vamos conseguir desbravar tudo isto que inclui a análise técnica. Vou falar dos princípios base da mesma, daquilo que eu mais uso pessoalmente, tudo o que eu vos digo é sempre na perspectiva do que eu utilizo, não é o que é melhor ou pior, mas sim o que funciona melhor para mim. E esse é um dos principais pontos que eu vos quero dizer relativamente a este tema e a todos, especialmente à análise técnica, é que o que funciona com alguém pode não funcionar com vocês e vice-versa. Depende muito daquilo que vocês se sentem mais confortáveis e da vossa forma de ser. Tudo aquilo que vocês vão ouvir aqui é, obviamente, a minha opinião pessoal sobre o que é isto da análise técnica. Antes disso, porque no fim temos sempre menos tempo, nós na Inca Market, penso que se acompanhar os webinars anteriores já perceberam que nós temos um serviço prémio para membros prémio e nós hoje vamos fazer, a partir das 10 da noite, uma sessão especial das eleições dos Estados Unidos. Por isso, quem está aqui e é membro prémio, obviamente que já recebeu o convite para estar pronto. Quem está aqui e não é membro prémio, se ainda não usufruiu de uma sessão grátis que nós oferecemos às pessoas que vêm a estas formações, a estes webinars, podem enviar um e-mail para a Inca Markets, que está aí na projeção, geral@incamarkets.com, a solicitar presença no evento de hoje e, excepcionalmente, oferecemos uma oferta para assistirem a uma sessão prémio. E a de hoje vai ser totalmente dedicada à preparação do efeito que as eleições nos Estados Unidos irão ter nos mercados financeiros. Vamos analisar todos os cenários, etc, etc. Por isso, se estiverem interessados, logicamente que é uma oferta, não tem custo, para conhecerem também os nossos membros e o nosso serviço. Vamos então continuar. Pronto. Em primeiro lugar, a referir rapidamente que a Inca Market é uma marca registrada de educação financeira. O nosso propósito é ministrar educação e formação financeira, contribuir para a literacia financeira. Tudo aquilo que vocês vão ouvir aqui é apenas a minha opinião sobre um conjunto de ativos, sobre um conjunto de princípios, e nem eu, nem nenhum membro da Inca Market realizamos qualquer atividade de intermediação financeira. Rapidamente, a Inca Market teve 2 fundadores, eu, Fernando Marcos, que estou aqui à esquerda na fotografia, já estive com vocês em 2 sessões anteriores, e o meu colega Samuel Laranjeira, que também já esteve com vocês. Eu vou ser hoje o responsável por esta sessão de apresentação. Então, rapidamente, eu já estou nos mercados há muito tempo, já tenho muitos anos de experiência em mercados. No início pensava que sabia alguma coisa de mercados, fui-me formando. Também tenho formação na área da gestão, na área financeira e económica. Sou docente universitário, experiência como gestor, etc, etc. Um conjunto de certificações importantes nesta área, cursos no estrangeiro, e o meu principal objetivo é contribuir para a literacia financeira de Portugal, dos portugueses, que em regra deixa um pouco a desejar. Todos nós aprendemos todos os dias. O mundo do trading é um mundo complexo, muito mais complexo que aquilo que vocês podem, ou que alguém vos possa querer dizer, mas com disciplina e com tempo nós conseguimos ser rentáveis. Isto leva-me ao meu primeiro diapositivo, que é a grande verdade do trading. Eu gosto sempre de falar nisto nos inícios das minhas apresentações, por muito que vocês
considerem que isto é pouco interessante ou chato, não me importo, porque eu estou aqui para vos dizer sempre a verdade e não para vos vender algo que eu não acredito. Então, em primeiro lugar, vão ter trades negativos? Sim, vão ter, e vão ter muitos. Quem de vocês quer entrar no mundo do trading à espera de só ganhar 100% das vezes, ou se alguém vos vende isso, está-vos a enganar. O trading, no geral, tem trades negativos e o que interessa é que no fim dos períodos vocês sejam rentáveis. Até podem, com o rácio de 50% de acerto, ganhar dinheiro. Eu também não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer amanhã, não tenho uma bola de cristal. E consigo lidar muito bem com isso. Eu não preciso saber o que vai acontecer amanhã para ganhar nos mercados financeiros. Eu só tenho que preparar, com base no que eu vi no passado e hoje, aquilo que eu irei fazer amanhã. Traçar cenários e proteger sempre os meus trades com um stop loss. Se eu fizer isso, se eu tiver a experiência e um rácio positivo no passado, historicamente, se no passado funcionou, no futuro poderá replicar-se. E tudo depende de vocês, tudo depende do vosso trabalho, tudo depende da vossa dedicação. Se vocês se dedicam a um trabalho 8 a 10 horas por dia, durante 5 ou 6 dias por semana e estudaram 4 ou 5 anos, fora o ensino secundário, para serem bons nessa profissão, não esperem que ao fim do mês ou dois vocês vão ganhar mais dinheiro nessa profissão do trading do que na vossa outra profissão. Ou têm a sorte, que nem todos têm essa possibilidade, de começar a vossa carreira de trading com uma carteira ou com uma conta grande, em que consigam rendibilidades para fazer face a isto, para um rendimento que tinham na vossa profissão como dependentes. Mas, em regra, isso não acontece. Em regra, não acontece e não é fácil. Vamos então ao plano da sessão. Vamos falar um bocadinho de análise técnica, sobre um conjunto de conceitos importantes, e eu vou-vos dar sempre, como já vos disse antes, a minha opinião relativamente a um conjunto de assuntos que para mim são importantes. Em primeiro lugar, o que é isto da análise técnica e da análise fundamental? Pronto. A pergunta que me fazem muitas vezes e que eu na sessão anterior também acabei por abordar é qual é a melhor? Usar só uma, usar as duas, individualmente, em termos complementares? Para mim, a resposta é sempre eu prefiro usar as duas em complemento. Uma dá-me uma determinada informação e outra dá-me outra informação. Agora, eu nunca entro em nenhum trade, nunca faço nenhum investimento, seja de day trading, de swing trading ou de position trading, sem ter a análise técnica do meu lado. Por muito que eu acho que um ativo, em termos fundamentais, está subavaliado e que ele tem um potencial de crescimento, de valorização, eu nunca o compro sem ter os meus parâmetros de análise técnica alinhados. E é desta forma que eu acho que vocês o devem fazer. Porém, como disse anteriormente, na sessão anterior, respeito quem de vocês seja purista da análise técnica ou da análise fundamental. Então, o que é isto da análise técnica, que é o nosso objetivo da sessão 2? Na prática, a forma mais simples é o estudo do preço. Ou seja, estudar os gráficos anteriores, o preço anterior. O que é que aconteceu naquele ativo no passado, em termos do seu preço, em termos do seu grafismo? Parte do princípio que o preço desconta toda a informação. Ou seja, nós aqui, o analista técnico puro, não vai, de uma forma geral, obviamente, ligar nada aos fundamentais, às notícias. Ok? De uma forma muito geral, a análise técnica diz-me quando é que eu devo comprar e quando é que eu devo sair. E a análise fundamental diz-me se o ativo está caro ou se está barato. Pronto. A análise fundamental será o tema da sessão seguinte. Hoje vamos nos concentrar na análise técnica. Portanto, sei que muitos dos investidores iniciantes gostam muito da análise técnica, de ver 30 mil indicadores. Quando já conseguem ser estáveis com um determinado sistema de trading, aparece por um indicador novo e vocês acham que esse é que é o melhor. No dia a seguir, um amigo fala-vos do indicador qualquer ou de um sistema de trading novo e vocês vão testar esse e andam nesta bola de neve. E esta bola de neve impede-vos de vocês terem sucesso nos mercados. Existem vários sistemas de trading que funcionam e também existem sistemas de trading que funcionam comigo, mas que não funcionam com vocês. E vice-versa. É preciso saber como aplicar aquele sistema de trading, como implementar. Então, isto leva-nos à definição de trading.
E a melhor definição de trading que eu encontrei até hoje é de um grande guru dos mercados financeiros, o Sr. Mark Douglas, que escreveu alguns livros, entre eles o muito conhecido Trading in the Zone, que diz: o trading é um jogo de reconhecimento de padrões numéricos. Usamos a análise de mercado para identificar padrões, definir o risco e determinar quanto tomar mais-valias. Esta é a minha parte favorita. O trade ou funciona ou não funciona. E temos que saber lidar com isto. Em qualquer caso, continuamos para o trade seguinte. É tão simples quanto isto, mas mas certamente não é fácil. E isto é a melhor definição de trading que eu encontrei até hoje em quase 20 anos de mercados financeiros. Basicamente é ver o que no passado funcionou, todos os padrões que naquele ativo funcionaram e tentar ver no futuro, sempre que isso aparece, nós vamos replicar o sistema. E replicar, e replicar. E viver bem, que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E o trade vai funcionar ou não vai funcionar. E isto é muito, mas muito importante vocês colocarem na vossa cabeça. Não é uma questão de terem 30 mil indicadores ou de acompanharem 30 mil notícias todos os dias. Serem especialistas em análise técnica e fundamental. Às vezes, quanto mais sabem, quanto mais estudam, mais vos atrapalha o vosso poder de decisão. Isto parece um bocado surreal, mas é verdade. Eu tenho um conjunto de ex-formandos, que alguns até são traders profissionais neste momento, e que o que eu vejo é que quanto mais estudam, quanto mais aprendem, quanto mais misturam, muitas vezes tira alguma rendibilidade ao seu trading. Querem inventar sempre uma coisa nova, querem meter sempre um novo indicador, querem fazer sempre algo novo. E isso faz com que muitas vezes tenham essa dificuldade. Mas é preciso ter calma e é preciso ter calma, definir um plano de trading e acreditar que tudo funciona. Então vamos continuar aqui com as coisas importantes. Suporte e resistência. Pronto, todos vós certamente já ouviram falar de suporte e resistência. Na sessão anterior acabámos por abordar isto do suporte e resistência. Vou só rapidamente referir, porque é muito importante para o meu trading, para o meu esquema, para o meu sistema de trading, falar do suporte e resistências. Existem vários tipos de suportes, vários tipos de resistências, isso não interessa, mas o que é isto do suporte e da resistência? O suporte é uma zona, nitidamente, onde o comprador, o interesse comprador, é suficiente para o preço não cair mais. E estas zonas interessam-me se eu quero comprar um ativo. Ou seja, se o meu bias para um determinado ativo é entrar longo, é comprar aquele ativo, com a expectativa que ele venha a apreciar, eu tento comprar esse ativo nas zonas de suporte, também conhecidas pelas zonas de procura, as zonas de demand. Se eu, por sua vez, quero vender um ativo, quero shortar um ativo, eu interessa-me shortar nas zonas de resistência. Então, e aí, o que é uma zona de resistência? É uma zona nítida, onde, com base na observação gráfica passada, o interesse vendedor é suficientemente grande para impedir que o preço suba mais. Então, estes dois conceitos de suporte e resistência são muito importantes. Vocês, aqui no gráfico, têm nitidamente um higher highs, higher lows, fáceis de identificar, muito fácil de identificar, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Tendência ascendente. Se tiverem uma tendência descendente, o que vocês têm é lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, e assim sucessivamente. E isto dá-nos uma tendência ascendente, que vamos ver posteriormente, e uma tendência descendente, que é tudo aquilo que temos que ver e que vamos rever mais à frente. O suporte são zonas onde o interesse comprador, por exemplo, nós aqui temos uma zona de resistência que é retestada, é superada e depois que vem ser retestada como suporte. Ou seja, temos aqui uma zona onde o interesse comprador é mais forte do que o interesse vendedor e não permite que o preço desvalorize mais do que este ponto. Ou do que este nível. Quanto maior for o time frame, melhor para definirmos as nossas zonas de suporte e de resistência. Nesse gráfico temos nitidamente uma zona de resistência, onde existiram vários toques nesta zona e permite ver que sempre que no passado o preço atingiu estes valores,
o interesse vendedor apareceu, a zona de supply apareceu e impede com que o trade, neste caso o ativo, a cotação, seja menor ou desvalorize. Aumente em vez de valorizar. Logo aparece força vendedora. Aparece aqui a nossa zona de supply. Portanto, nós queremos preferencialmente encontrar resistências em ativos que nós temos interesse vendedor, que temos um bias de desvalorização, porque quem quer shortar o mais em cima possível. Pronto, são tudo coisas que vocês já nos ouviram dizer na sessão anterior, estamos só a concretizar. Também falámos que existem vários tipos de suporte e vários tipos de resistências. Isto aqui, só isto dava também uma formação. Eu falei na sessão anterior, linhas horizontais, linhas diagonais, médias móveis, retracements de Fibonacci, pivot points, número certo, entre outros. Tudo isto e ainda mais coisas podem ser utilizados para definir zonas de suporte e resistência. Eu defino suporte e resistências nos time frames de 4 horas para cima. Tudo o que for menos do que isso é barulho do mercado, ok? Também nos interessa falar um pouco de velas japonesas. Pronto. A maior parte dos gráficos são em velas japonesas. Eu também tenho noção de que vocês, ao frequentar estes webinários, de alguma forma, já têm conhecimento do que é que são isto das velas japonesas. Vamos só rapidamente também falar. As velas podem ser velas ascendentes ou velas descendentes, ou velas positivas. Uma vela positiva, em regra, é uma vela branca ou uma vela verde. É uma vela em que o fecho é superior à abertura. Pronto. A maior parte dos traders usa para as velas ascendentes, para as velas positivas, a cor verde ou a cor branca. E para as velas negativas, onde a abertura é superior ao fecho, leva-nos a uma vela negativa, a cor preta ou a cor vermelha. Pronto. A maior parte dos gráficos que os traders e investidores utilizam são gráficos de velas. E é importante vocês saberem que isto é o corpo da vela, a distância entre a abertura e o fecho é o corpo da vela, e depois temos as wicks das velas, as sombras, que é a zona, por exemplo, numa vela ascendente, entre o fecho e o máximo da sessão, temos as sombras. Existem vários padrões de velas, Na minha opinião, individualmente, têm uma utilização muito limitada. Posso-vos dizer que existem vários livros de muitas páginas, muitos deles com mais de 500 páginas, que só falam de velas japonesas, das Japanese Candlesticks, mas eu vou-vos dar a minha opinião. E é a minha, não é a melhor nem a pior do que é a minha de alguém que tem muita experiência nos mercados. Ou seja, não a utilização individual de velas japonesas, para mim, tem uma utilização muito limitada. Eu utilizo muito as velas, porque tenho gráficos de velas, obviamente, mas especialmente ligo aos padrões de velas nas zonas de suporte e resistência. Tudo o que é uma vela de inversão a meio do nada, para mim, pouco me diz. Numa zona de suporte, ou numa zona de resistência, aí sim, eu quero que o preço, quando esteja a chegar a uma zona de suporte, quero ver alguma indecisão, velas de indecisão, e depois quero ver velas fortes, velas de decisão, velas grandes. Por exemplo, numa zona de suporte, eu quero ver algumas velas de indecisão e depois quero ver velas grandes e verdes, que é para mostrar força na zona de suporte, que é para mostrar que a força compradora aparece, que é para mostrar que o demand aparece. Portanto, claro que há pessoas que têm uma opinião própria e que ligam muito a velas. Eu, pessoalmente, digo-vos que são importantes, os meus gráficos são sempre de velas, mas que individualmente têm uma utilização muito limitada e que devem dar mais peso à utilização das velas em zonas importantes, numa zona de suporte, numa zona de resistência, etc. Existem vários padrões de velas, vários nomes de velas, pronto. Quanto maior for o corpo da vela, que é o exemplo 1 e 2, mais força tem. Por exemplo, se a vela número 1 que vocês têm aqui no diapositivo é quase uma Marubazu, que é uma vela quase que não tem wicks, na prática abre no mínimo e fecha no máximo, não é bem o caso desta, mas é parecida. É uma vela grande e mostra força compradora. Esta, por sua vez, mostra força vendedora.
Depois temos velas de indecisão, temos velas de inversão, etc, etc, etc. Todos vocês, penso que em algum dos eventos que já fizeram, já presenciaram, ou já leram, ou livros que já leram, já viram falar de hammers, inversa de hammers, shooting stars, hanging mans, coisas do género. Pronto. Isso daria uma formação e nós vamos optar por falar de coisas que, na nossa opinião, são mais importantes na análise técnica e que são de aprendizagem menos fácil. Os padrões de velas são importantes? Claro que sim, mas para mim a utilização é limitada e gosto de as ver, esses padrões, de os ver, nas zonas de suporte e resistência. Em relação às tendências, temos três tipos de tendências: tendência ascendente, tendência descendente e trendless, ou seja, o mercado a andar de lado. E aqui o importante é, em primeiro lugar, vocês perceberem o que é uma tendência ascendente e o que é uma tendência descendente. E aqui é muito importante, estes exemplos podem ser académicos, mas qualquer gráfico que vocês peguem, vocês vão ver que isto repete-se e repete-se e repete-se. E os meus princípios de trading dizem que numa tendência ascendente, onde eu tenho higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, neste tipo de tendência, eu pessoalmente, e foi assim que eu aprendi a ser rentável e a ter menos dissabores, eu neste tipo de tendência, eu apenas quero entrar longo. Eu apenas quero comprar. Quando é que eu quero comprar? Nos retestes aos suportes. Imaginem bem, isto seria uma zona de resistência, o preço passa e vocês, quando vêm retestar o anterior a resistência, que agora será suporte, zona de entrada, high, olham para a esquerda, começam a delinear uma nova zona de correção, esperam pela correção, entram, high, começam a delinear uma nova zona de correção, o preço corrige e entra. Isto vai funcionar sempre? Não. Então como é que vocês devem negociar? Encontram uma tendência, se for bull, e se o vosso bias para esse ativo for bull, o que é que vocês devem fazer? Devem esperar por retracements até à zona de suporte. E que tipos de suporte existem? Só os horizontais? Não, não existem só os horizontais. Existem também diagonais, existem médias móveis, existem pivot points, existem retracements Fibonacci. Aí depois é uma questão de juntarmos tudo e, logicamente, iremos ver isto tudo mais à frente numa sessão onde vamos falar só como fazer swing trading ou position trading. Mas esta é a base. O que eu não quero ver, e que vejo muitas vezes, e que, independentemente de muitos traders dizerem que têm sucesso, é tentarem adivinhar topos. Shortarem aqui, shortarem aqui, shortarem aqui, shortarem aqui. Mas porquê? Se num gráfico faz higher highs, higher lows, higher highs, porquê que vocês querem shortar e adivinhar topos? Porque o ativo está muito esticado e não pode subir mais. Isto vai cair de certeza. E eu pergunto-vos, mas porquê vocês querem desenhar um topo? Vão negociando as correções, os higher lows, e vão esperando. Vai durar sempre? Não, não vai durar sempre. Mas enquanto durar, fazem sistematicamente. Quando não durar, quando acabar, quando deixar de funcionar, têm esse trade negativo e vão para outro. É assim que vocês devem abordar isto. O que eu vejo a maior parte das pessoas fazer quando chegam às nossas ações de formação ou quando nós estamos com elas em webinars ou via presencial, agora com menos frequência, obviamente, por causa de tudo aquilo que nós sabemos, é pessoas tentar, numa tendência ascendente, shortar nos higher highs ou numa tendência descendente, comprar nos lower lows. Mas porquê essa necessidade de adivinhar o que é que o mercado vai fazer? Mantenham-se fiéis à tendência, porque o mercado tem três tipos de tendência: ascendente, bull, descendente, bear ou sem tendência. Isto que eu vos estou a dizer aplica-se a tendências bull ou bear. Quando o mercado anda sem tendência, anda em range. Logicamente, se o mercado andar em range, não o podem negociar desta forma. Aí teremos que negociar com base de outra forma, é identificar a zona de suporte e resistência e, querendo, é comprar nos suportes e nas resistências com base, por exemplo, no oscilador, com base no estocástico ou no RSI. Mas isso é outra forma de negociar. Em regra, eu negocio tendências no meu swing trading e no meu position trading. Isto é muito importante. Temos aqui um exemplo daquilo que vocês devem ter cuidado. Por exemplo, muitos de vocês perguntam-me que tipo de ativo é que devo negociar. Qual é o ativo que eu vou negociar?
Eu não consigo. Se eu para negociar um ativo tenho que ver ou ouvir alguém dizer-me qual é o ativo que eu vou negociar, etc. Então, um grande conselho que eu dou é sempre fazerem algo do género. Vamos tentar aqui rapidamente fazer algo do género, porque isto não é, o tempo é pouco para abordar tantos assuntos. Então vamos fazer um scan às várias moedas, às vários ativos. Falar de Forex. Então vamos fazer aqui um scan às várias moedas. Fazer um exercício de força relativa. Por exemplo, esqueçam agora a cotação atual, vamos fazer um exemplo. Eu vou analisar a Libra-Dólar. Imaginando que a Libra-Dólar está a ver, o que é que vocês vão pensar? Isto é importante. Este é o mindset. Ok? Este é o mindset. Então, se o GBP, se a Libra-Dólar está a ver, o que pensar? Será a Libra que está fraca ou o dólar que está forte? Porque podem ser as duas ao mesmo tempo ou pode ser só uma das coisas. Ok? E agora vamos ver outro ativo. O dólar iene, por exemplo. Imaginando que o dólar iene está a ver, o que pensar? O que é que temos aqui? Vejam bem. Vocês têm, isto é algo que muitos de vocês muitas vezes não estão dispostos a fazer, temos o GBP USD. O GBP USD e temos o USD Yen. Isto é um exercício puro de força relativa que eu acho que devem fazer. O GBP USD está naquele período, naquele momento, naquele mercado que nós estamos a analisar, seja o asiático, o europeu ou o americano, está naquele período, está bear. E o dólar iene também está bear. Então o que é que nós devemos pensar? Vejam bem, o dólar face à libra está mais forte. E o iene face ao dólar, o dólar está mais forte face à libra, certo? Ou seja, temos aqui bear, significa que este ativo está a desvalorizar. E o dólar iene está, o dólar iene também está bear. O que é que vocês vão pensar? Significa que a libra está fraca, mas o iene está mais forte do que o dólar. Então o que é que vocês vão negociar num ativo destes? Ou numa situação destas, num exercício de força relativa, o que é que vocês vão negociar? Vão pensar em vender a libra iene. Porquê? Porque o dólar está mais forte que a libra. Mas o iene está mais forte que o dólar. Então o que é que vocês fazem? O mais fraco é a libra e o mais forte é o iene destes três. Então o vosso exercício de força relativa é, por exemplo, esquecem o dólar e vão tentar shortar a libra dólar. Isto é um exemplo simples de força relativa, claro que é, mas que muitos de vós muitas vezes não faz e não aproveita as oportunidades que o mercado quer fazer porque se apaixona por um ativo. Eu só negociei euro-dólar. Mas porquê só negociar euro-dólar? De facto, é o ativo de Forex mais negociado. Tudo bem, isso não está em causa. Mas se tivermos num exercício de força relativa um exemplo claro de como este que eu vos estou a dar, o que vocês devem tentar fazer é ir ao gráfico da Libra-Yen e tentar negociar naquele ativo um conjunto por exemplo, em time frames de 15 minutos, um conjunto de trades com retracements sempre às zonas mais importantes para shortar. Isto é um de vários exemplos de exercícios de força relativa que vocês devem fazer. Por exemplo, como é que vocês podem abordar esta pesquisa de trades? Devem começar, ao menos eu faço pessoalmente, nos gráficos de 4 horas, no gráfico diário. Olhar para a tendência, já sabem qual é a tendência, qual é o higher, se é uma tendência ascendente e uma tendência descendente, e tentar identificar o que não deveria estar lá. O que é que isto significa? Não é fácil de perceber, mas o que é que isto significa? Qual é o movimento que não deveria estar lá? Se vocês estiverem numa tendência ascendente, vamos rever, o normal é higher highs, higher lows. Higher highs, olham para a esquerda e tentam, numa correção, comprar nesta zona. Higher high, olham para a esquerda e tentam por uma correção. Isto funciona até que o preço deixe de fazer higher highs, higher lows. Então, levando ao exemplo que eu vos estava a dar, o que é que significa procurar aquilo que não deveria lá estar? Então vamos ver. Vamos procurar um movimento que não respeita aos princípios de uma tendência. É por isso que devem saber o que é uma tendência, ascendente e descendente. Então, nas tendências ascendentes, o que é normal? Numa tendência ascendente, o normal é ter higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Então numa tendência ascendente,
o normal é vocês terem higher highs, higher lows e comprarem nos higher lows. Isto é o normal. Então, o que é que não é normal termos numa tendência ascendente? Termos procurar um lower low seguido de um. Então, o que vocês têm que ter atenção, portanto, rapidamente e antes de passar a este exemplo com mais pormenor, é recordarem o que é uma tendência ascendente e descendente. Eu não me canso de dizer isto, quero ser repetitivo, porque vocês têm que saber o que é uma tendência ascendente, tem máximos e mínimos sucessivamente superiores. Uma tendência descendente tem mínimos e máximos sucessivamente inferiores. Então, qual era o movimento que não deveria lá estar? Numa tendência ascendente, o que é que vocês devem tentar fazer? Procurar um lower low e na próxima semana vender um lower high. Ou seja, o que está aqui a dizer é que vocês, enquanto tiverem a tendência ascendente tranquila, devem fazer aquilo que sabem fazer. Higher high, higher low. Higher high, olham para a esquerda, procuram por um retracement e quando o preço vos dá um higher low, vocês compram nesta zona. E assim sucessivamente. O que é que não é normal? É vocês terem, por exemplo, um lower low. Faça este. Isto é um lower low, faça este. Quando vocês têm um lower low, o que vocês podem tentar, se há nitidamente uma quebra da possível tendência ascendente, vocês devem tentar, se tiver esta inversão, obviamente, vender o próximo lower high. Faça este. Porque aqui a tendência ascendente termina, temos indícios que ela possa terminar e partimos para uma tendência descendente. Portanto, isto são assuntos muito importantes. Vocês devem tentar, em primeiro lugar, identificar nitidamente o que é uma tendência ascendente ou descendente e depois perceber o que é que não deveria estar lá para perceber se devem continuar no trade ou não. Nas tendências descendentes, onde temos mínimos e máximos sucessivamente inferiores, como é que nós vamos identificar um movimento que não deveria estar lá? É quando passamos a ter um higher high. Então, na próxima semana ou no próximo período, devemos tentar comprar o higher low. Isto é muito importante. Nem todas as pessoas falam deste tipo de conteúdos ou abordados desta forma, mas é importante que vocês tenham isto presente no vosso mindset. Temos aqui o caso de uma tendência bull e temos aqui o caso de uma tendência bear. Fácil de identificar. Isto leva-nos ao conceito de médias móveis. As médias móveis são um dos indicadores mais utilizados na análise técnica. A maior parte das pessoas fala mal das médias móveis, diz que são leading, diz que são lagging indicator, e são, não é? Não são leading, são lagging, são lentas, não é? Dão os sinais tardiamente. E quando vocês começam a frequentar formações, quando vocês começam a frequentar webinars de várias pessoas, de várias entidades, etc., vocês começam a ver que alguns já nem usam médias móveis, etc, etc, etc. Eu digo-vos uma coisa. Eu, logicamente que não conheço todos os indicadores de análise técnica, nem tenho essa pretensão, mas conheço muitos. E o que é simples é o melhor. O que é simples, fácil de perceber, é o melhor. Vocês dizem-me, só com as médias móveis vou ganhar dinheiro? Não. Só com o estocástico vou ganhar dinheiro? Não. Só com um indicador qualquer, podia estar aqui uma hora a dizer nomes, vou ganhar dinheiro? Não. Só isso não chega. Vocês têm que saber como é que aquele indicador vos pode ajudar a fazer menos asneiras e a estarem mais atentos ao que pode acontecer no mercado. As médias móveis são muito utilizadas. Podem usar só uma média móvel, podem usar duas médias móveis ou várias médias móveis. Muito rapidamente, eu vou-vos dizer que na Inca Market, nós depois, num webinar futuro, vamos falar só disto, destas médias móveis, porque o nosso sistema de trading, a base do nosso sistema de trading tem médias móveis. Nós na Inca Market usamos uma média móvel para traçar a tendência, duas médias móveis para nos dar a direção do mercado e duas médias móveis para nos dar um momento, o price action. E se quiserem, o nosso trigger, a nossa entrada nos ativos. São três características diferentes. Usamos a média móvel de 200 para nos dar a tendência, conjuntamente com price action, higher highs, higher lows. A direção do mercado é bull ou bear mediante a conjugação destas duas médias móveis de 55 e 21. E o price action, a entrada e a saída dos ativos, é feita com as médias móveis de mais curto prazo. Em regra, isto é tudo feito
para definir o nosso posicionamento nas 4 horas, no time frame das 4 horas. Nem mais baixo, nem mais alto. E é a partir daqui que tudo se desenvolve. Agora, vamos comprar ou vender algum ativo só com base nas médias móveis? Claro que não, porque eu já vos disse que antes de definir quando é que eu vou comprar e quando é que eu vou vender, eu tenho que definir o meu bias. E esse meu bias já definido com base em conceitos base de análise fundamental. Mas voltando aqui às médias móveis que nós utilizamos. Nós temos, como vos disse, estas 5 médias móveis e vou-vos dar alguns exemplos de como isto funciona. Então, como é que, de uma forma geral, nós negociamos? Muito do nosso sistema de trading é assente nisto. No time frame das 4 horas, vamos definir qual é a direção do mercado. A direção do mercado é bull ou é bear, ok? E vamos fazer isso com a média móvel de 21 e com a média móvel de 55, ambas exponenciais e aplicadas ao fecho. Então, se a média móvel de 21 está abaixo da de 55, a direção é bear. Se para além da média móvel de 21 o preço está abaixo da média móvel, se para além da média móvel de 21 estar abaixo da média móvel de 55, se o preço está abaixo dessa média móvel de 21, a direção é ainda mais bear agressivo. Se a média móvel de 21 está acima da média móvel de 55, a direção é bull. Neste gráfico que nós temos aqui, a média móvel de 21, que é a vermelha, obviamente, porque é a mais rápida, está abaixo da média móvel de 55, a direção do mercado é bear. No mercado destes, o nosso sentido de trading é apenas um: shortar. Sim, shortar. E aqui não vamos adivinhar fundos, vamos a tentar shortar nos retracements às resistências. Então, repetindo, se a média móvel 21 está abaixo de 55, a nossa direção do mercado é bear. Se o preço está abaixo das duas médias móveis, ainda mais bear. Se a média móvel 21 está acima da de 55, a direção é bull. Então só vamos querer comprar. Uma coisa é a direção do mercado, que é dado por estas duas médias móveis. E por outros indicadores, não só estes, obviamente. Estamos a dar uma pequena parte da nossa forma de negociar. Mas percebendo isso, já vão fazer menos asneiras. Uma coisa é a direção do mercado, outra coisa é o momento, é o price action, é quando é que eu vou comprar, quando é que eu vou vender. E aí eu preciso de outras médias móveis. Preciso das médias móveis de 5 e de 8. Então vejamos este exemplo. A média móvel 21, a vermelha, está abaixo da de 55. Logo a direção é bear. O que é que eu vou fazer? Eu só penso em shortar no mercado deste. Eu pessoalmente só vou shortar. Então o que é que eu vou fazer? Esperar uma correção, um rally, para a média móvel 21, de preferência, ou de 55, para fazer ou para abrir uma posição curta. E agora? O preço corrige à minha zona, a uma das zonas que eu quero para shortar. E o que é que eu vou fazer? Então agora eu vou shortar. Mas eu vou shortar com base no quê? E aqui eu vou colocar, ou vou precisar de um trigger, de um sinal. E o trigger pode ser, por exemplo, as médias móveis de curto prazo, uma média móvel de 5 e de 8. Então, no mercado onde a direção é bear, dado pela média móvel de 21 e 55, eu, depois de ter uma correção do preço à média móvel de 21, eu vou usar as médias móveis de 5 e de 8 para shortar esse ativo. Se eu quero shortar, se eu quero entrar curto, eu espero, logicamente, que a média móvel de 5 cruze na descendente a média móvel de 8. E, de uma forma resumida, é muito do que nós fazemos é assente nestes princípios. Logicamente que tenho que ter antes um bias fundamental para negociar aquele ativo e tenho que ver no ativo que eu quero negociar uma tendência descendente, que é o caso dessa média móvel 21 abaixo de 55, uma tendência descendente perfeitamente identificável. Eu não posso negociar isto quando as médias móveis não têm distância. Porque quando as médias móveis não têm distância, significa que não há tendência. E, como todos vocês sabem, as médias móveis só funcionam quando o mercado tem uma tendência. O que eu quero ver é um ângulo definido nas médias móveis, um steep angle nestas médias móveis, para negociar. Ok? Temos aqui um exemplo. Vejam bem, o que é que nós temos que ver aqui? Temos, em primeiro lugar, é fácil identificar um price action higher high, ou seja, eu vou meter aqui numa cor mais fácil de ver, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high,
higher low, etc. O que é que vocês estão a ver, para além disso? Já temos a tendência ascendente. Tudo bem, só isso chega? Pronto, só isso não chega. Então o que é que precisamos de ver? Vejam bem as médias móveis. Vejam bem as médias móveis de 21 e 55. Estas médias móveis de 21 e 55. A vermelha é de 21 e a azul é de 55. A média móvel de 21 está acima da de 55. Então o que é que fazemos? A direção é bull. Quando isto acontece, eu pessoalmente só compro. Eu não vou shortar, eu não vou tentar adivinhar topos. Eu vou aproveitar para tentar comprar nas correções. Então, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a juntar identificação de uma tendência ascendente, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, mais médias móveis. E dois tipos de médias móveis. A média móvel de direção do mercado, a de 21 e a de 55, e a média móvel de price action, que me vai dar a entrada, a de 5 e a de 8. Então, neste gráfico, higher high, olham para a esquerda, roll reversal, esperam por uma correção. E vejam bem, a média, o preço, vejam bem a forma como a média móvel vermelha, que é de 21, aguenta o preço. Vejam bem. O suporte dinâmico, suporte dinâmico, suporte dinâmico, tudo a funcionar. E vejam bem como vocês poderiam entrar neste trade com o cruzamento da média móvel de 5 e 8 na ascendente. Então estamos a juntar identificação clara de tendência, estamos a juntar médias móveis de direção de mercado e estamos a juntar médias móveis de price action, a de 5 e 8. Tudo isto dá-nos uma mistura muito competente para vocês perderem menos vezes dinheiro no mercado. E eu estou-vos a dizer isto mesmo de propósito, para vocês perderem menos vezes, porque o principal objetivo na vossa fase inicial de traders é manter o vosso capital. E para vocês manterem o vosso capital, vocês têm que ser fiéis a princípios deste tipo que vocês têm aqui. Se vocês quiserem num gráfico como estes, shortarem topos, vocês em regra vão perder. Vocês em regra vão perder. Por isso, tentem negociar em tendência, que é a forma menos complicada de vocês fazerem dinheiro nos mercados. E é mesmo assim que vocês têm que perceber isto. Este é um exemplo claro de uma tendência ascendente. Se vocês forem, por exemplo, a gráficos de hoje em dia, ou num conjunto de ativos que vocês possam encontrar, vocês vão ver o quanto, por exemplo, num ativo qualquer, imaginem o SP500 atual. Este é o gráfico atual, cotação atual. Vocês vejam bem o quanto, se vocês fossem fiéis a estes princípios, vejam bem, média móvel 21, acima de 55. Se vocês fossem só fiéis a estes princípios, enquanto isto acontecesse, só compravam, vocês teriam tido, isto é um gráfico de diário, não é um gráfico de 4 horas, né, para termos aqui menos informação para analisar. Vejam bem só o que vocês deveriam ter andado a fazer a comprar este ativo e não a tentar adivinhar topos no ativo. E isso é um grande erro dos investidores. Negociarem contra a tendência. Mas não se pode ganhar dinheiro contra a tendência? Pode. Mas tu nunca negocias contra a tendência? Eu negociei contra a tendência. Mas eu sei sempre qual é a tendência principal, a médio e longo prazo. Isso não significa que eu não possa estar no longo prazo longo e no curto prazo tentar perceber se vai haver alguma correção para fazer alguns trades de correção ou, na melhor das hipóteses, para fazer edging ao meu trade longo. Mas, em regra, negociem a favor da tendência. É muito, mas muito importante. Outro conceito importante, o tempo está a avançar, vai ser difícil falarmos disto tudo com muito detalhe, são os pivot points. Muito importante, pivot points. Posso dizer que quando fizermos uma sessão específica de swing trading, vamos desenvolver muito isto dos pivot points. Existem vários tipos de pivot points. Eu utilizo muito de pivot points no meu sistema de trading, ou seja, já temos price action, já temos médias móveis e temos mais pivot points. Os pivot points, para mim, dá-me as melhores zonas de entrada e uma possível projeção de take profit, tendo em conta a teoria dos pivot points. O pivot point mais conhecido é o pivot point central, que é uma forma matemática muito simples, o máximo, o mínimo e o fecho a dividir por 3. E estes pivot points podem ser pivot points anuais, semanais e diários. E podem ainda ser pivot points de intraday. Os mais utilizados são os pivot points semanais e mensais.
Muito rapidamente, não temos tempo de falar muito de pivot points, porque, como vos disse, não é fugir ao tema, é explicar-vos que isto faz parte do nosso sistema de trading, isto faz parte da análise técnica, e nós vamos depois ter um webinar posterior só a falar de pivot points. O nosso sistema de trading base tem muito de price action, tendências ascendentes e descendentes, tem médias móveis e depois tem pivot points, que é o que vocês podem ver nesta imagem que está aqui, que têm as médias móveis de 21 e de 55, que dão a direção do mercado, a castanha e a preta que dão o price action de 5 e 8, e depois tem estas caixas verdes e cor-de-rosa ou vermelhas, como vocês quiserem. Isto são vários níveis de pivot points que nos dão as melhores zonas de entrada e os possíveis targets, as possíveis zonas para vocês terem take profits. É uma teoria que é muito importante, muitas pessoas não usam, dizem que está ultrapassada, como as médias móveis, e eu digo-vos o seguinte, eu utilizo há muito tempo, aprendi com os melhores traders mais rentáveis, eles mostraram-me como usar isto, e saber usar isto em conjunto ajuda-nos a traçar as melhores zonas para entrar e ainda tentar identificar as melhores zonas para sair dos nossos trades. Volto-vos a dizer que tudo isto é análise técnica pura. E no meu trading, para além da análise técnica pura, há ainda um complemento de análise fundamental para identificar o meu bias para aquele ativo. Se eu só quero comprar euros, por exemplo, eu no par euro-dólar, eu só admitir longo. Se eu só admitir longo, eu vou sempre encontrar as melhores zonas de suporte para comprar. Isto no estado mais purista da coisa. Pronto. Os pivot points mais conhecidos é o S1, o S2, o R1, o R2, zona de suporte 1, suporte 2, resistência 1, resistência 2, que são cálculos matemáticos, como vocês têm aqui. E depois temos os middle points, que são sempre, por exemplo, o M1, o M2, por exemplo, é sempre a média entre o pivot point central e o S1. Tudo isto tem um cálculo matemático associado, que vocês não precisam de o fazer automaticamente. Quando eu comecei no trading, ainda estava no primeiro ano da universidade, isto era tudo feito no Excel, não havia muito software de trading, havia o Metastock, mas era pago e era caro. Hoje em dia vocês têm toda esta informação grátis na internet, só precisam ter um acesso ao MetaTrader. Neste caso, pedirem o acesso à Infinox, que é o patrocinador e organizador destes eventos, que eles vos darão ou providenciam esse acesso. E temos de pivot points depois uma sessão específica para desenvolvermos este tema, que só por si é complexo. Posso-vos só dizer que, para mim, vocês têm aqui no gráfico um exemplo de um swing trading. Vocês têm aqui uma tendência descendente a formar-se, e numa tendência descendente o que é que vocês devem fazer? Devem esperar pelos retracements para shortar as zonas de resistência. A zona, vejam bem, médias móveis no gráfico, médias móveis 21, médias móveis 55, médias móveis 5 e 8, e têm também estas caixas que são os pivot points, que nos dão as melhores zonas para entrar e as melhores zonas para sair. Tudo isto em conjugação. Só médias móveis chega? Não. Só pivot point chega? Não. Só vela japonesa chega? Não. Só estocásticos, RSI, Bollinger Band chega? Não. Só aquele indicador que vocês não conhecem, que vão conhecer amanhã, funciona? Não. Isso tudo sozinho não serve para nada. Então, mas tu não és um analista técnico? Eu, Fernando Marcos, sou. Por isso eu estou a dizer a verdade. Qualquer um desses indicadores sozinho serve para alguma coisa? Não. Uma vez funciona, outra vez não funciona. O ideal é vocês, antes disso, terem o vosso bias de mercado identificado e terem a tendência identificada. E depois sim usar indicadores para vos ajudar a entrar no trade. Não há nenhum indicador milagroso que funciona sempre. Não. O que vocês têm que ter presente sempre é que antes da aplicação do indicador existe um sistema de trading e um racional que está por trás. E é esse trabalho que vocês devem estar dispostos a fazer. Isso implica alguma preparação também ao nível dos fundamentais. Ou seja, amanhã tem as eleições. E o que é que vai acontecer nas eleições? O que é que vocês vão fazer durante as eleições ou depois das eleições? E porquê que vão fazer? É algum indicador técnico que vos vai dizer? Não. Amanhã, todo o movimento e toda a volatilidade do mercado, independentemente do que acontecer, tudo isso é um movimento provocado pelo event risk.
que vai provocar muita volatilidade nos mercados. Ok? E que nessa semana ainda vamos ter, para além das eleições, vamos ter o FOMC, decisão de taxa de juros da Fed, e vamos ter os non-farm payrolls. É uma semana de muita volatilidade. Mesmo muita volatilidade. O que é que vocês devem fazer então? Devem tentar estudar ao nível fundamental os principais impactos que as eleições poderão ter e depois usar a análise técnica, depois disso usar a análise técnica para definir as melhores zonas de entrada e as melhores zonas de saída. Pronto, isto dos pivot points é uma matéria muito interessante que eu vos convido numa sessão posterior de swing trading a falar. Pronto, o tempo vai avançando, fica aqui a questão do price action para debatermos numa próxima formação, que é o ingrediente final que faltava colocar. Já vos falei de tendências, definição de tendência ascendente ou descendente, já vos falei de médias móveis, já vos falei de pivot points e já vos falei da junção disso tudo com os fundamentais. E falta só uma coisa, que é o price action, que é o quê? Se eu quero comprar um ativo, eu só vou comprar quando eu tiver um price action ascendente. Se eu quero shortar um ativo, eu só vou shortar quando eu tiver um price action descendente. Eu não vou adivinhar um fundo nem adivinhar um topo. Isso não é para mim. Eu deixo isso para os gurus que aparecem quando acertam. Mas quando não acertam, não aparecem. O nosso estilo de trading é muito disto. É definir um buy para cada moeda. Eu estou bull ou bear para aquela moeda, com base num conjunto de pressupostos fundamentais, saber as taxas de juros, referência, etc, 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 etc. E vou ter que definir para cada moeda se eu estou bull ou se eu estou bear. E se eu estou bull, eu compro no suporte. Se eu estou bear, eu vendo nas resistências. E esta é a gênese do meu sistema de trading e deve ser a gênese do vosso sistema de trading. Por favor, não inventem. Mantenham-se longe dos gráficos de curto prazo. Principalmente quando têm menos experiência no trading. Ok? De uma forma geral, devem comprar dips numa tendência ascendente e vender velas numa tendência descendente. Que é isto que está aqui, que é um resumo do nosso sistema de trading. Então, em suma, devemos usar os fundamentais para definir o vosso bias, depois identificar nitidamente se estamos perante uma tendência ascendente ou descendente, com base em price action, depois usando as médias móveis para dar a direção do mercado e para nos ajudar a ter a nossa entrada, o nosso trigger, e usarmos ainda em simultâneo os pivot points para identificar as melhores zonas de compra e as melhores zonas de saída. Por último, depois de em tão pouco tempo vos falar de tanta coisa, acredito que para muitos de vós que já ouviram falar disto tenha sido repetição, para muitos que não dominavam estes conceitos tenham sido muita coisa. Mas o que eu vos posso dizer é que os nossos webinars estão construídos para todos estes conceitos serem nas sessões posteriores recordados e irmos sessão a sessão acrescentando algo novo. Por isso, nas sessões posteriores vamos voltar a falar nisto. Vamos ter sessões específicas só de sistemas de trading e só para vos explicar a forma como nós negociamos. Claro que estas sessões são meramente formativas, iniciais. Quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, obviamente, e vamos ser verdadeiros, ninguém vive do ar e todos nós temos que ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para contribuir para o vosso crescimento enquanto investidores, enquanto traders, mas claro que o patamar seguinte e formação muito mais específica também vos obriga a estar predispostos a fazer algum investimento connosco e a escolher alguns dos nossos cursos e ou o nosso serviço prémio. Se não for essa a vossa vontade, tudo bem. Temos aqui com a Infinox mais 6 webinars, para além destes que já fizemos. No nosso site, no nosso YouTube, tem um conjunto de vídeos, muitos vídeos e muitas horas que são grátis, que vocês também podem frequentar. E quero-vos só dizer que a Inca Markets tem um serviço premium, que é uma comunidade de traders que reúne 2 vezes por semana, onde analisa mercados em conjunto, onde os nossos formandos fazem um conjunto de trabalhos e apresentam uns aos outros. Este serviço prémio está com um preço promocional até ao fim destes webinars em Infinox e acaba. E têm direito, as pessoas que frequentarem estas ações de formação, a usufruir de uma sessão grátis experimental. Recordo-vos o que disse hoje no início da sessão. Vamos fazer hoje uma sessão especial às 10 da noite para os membros prémio, logicamente, os nossos membros prémio, membros de elevada qualidade.
e teremos todo o gosto em quem de vocês tiver interesse a assistir a uma, só pode ser uma, logicamente porque os outros membros me estão a fazer o investimento e a pagar há muito tempo. E se quiserem conhecer melhor e ver caras e perceber como é que nós funcionamos mais ao detalhe, sejam bem-vindos e podem usufruir de uma sessão grátis, bastando para isso enviar um e-mail para o geral@incamarkets.com. E se quiserem presenciar ainda hoje, a sessão 2, se enviarem um e-mail a tempo, ainda podem beneficiar. Exige que enviem um e-mail, depois que façam o registro no nosso site. Temos também um conjunto de cursos, muitos cursos, gravados todos nos últimos 3 meses, são tudo cursos que foram gravados há muito pouco tempo, não são cursos que foram gravados há 5 nem há 10 anos, e são o melhor de nós em cada uma destas áreas. Temos só de análise técnica, só de day trading, só de análise fundamental, e depois estamos a lançar atualmente um curso novo, que é um curso de trading avançado, que vamos lançar, que vai iniciar a meio de novembro. É um curso que vai ter aproximadamente 20 sessões e 40 horas, que vai demorar entre 4 a 5 meses. É um curso que vai cobrir todas as áreas da análise técnica e fundamental e que pressupõe já terem algum conhecimento do mercado. Não precisam de ter muito, mas pressupõe já saberem minimamente o que é um suporte, uma resistência, médias móveis, estocásticos, etc. Não é condição obrigatória, mas é algo que devem dominar para não estarmos a perder tempo a repetir conceitos. Tudo isto é gravado e agradeço, está na hora, já são 8 horas, está na hora. Agradeço à Infinox pelo convite, agradeço especialmente a vocês por me estarem a ouvir mais uma vez. Agradeço mesmo a vocês por me estarem a ouvir. É sempre muito interessante ver pessoas que são interessadas pelos mercados financeiros como nós, porque o nosso principal objetivo é mesmo contribuir para o vosso crescimento, independentemente de virem a ser nossos membros ou não no futuro. É com muito gosto que a Income Market está aqui e vai continuar a estar. E mesmo que nunca nos comprem nenhum curso, continuem a vir aos webinars, continuem a acompanhar o nosso YouTube, subscrevam o nosso site, porque nós enviamos muitas newsletters. O nosso objetivo é mesmo contribuir para que toda esta comunidade de investidores portuguesa seja cada vez mais competente. E todos vós têm algo a acrescentar e aprendo sempre com todos vós. Venham conhecer o nosso serviço premium, mas que não seja uma sessão grátis. Foi um gosto. Peço desculpa porque são muitos conteúdos em pouco tempo, mas vamos continuar em mais 6 webinars. Um grande abraço a todos e obrigado por acompanharem a Income Markets e os nossos webinars. Até à próxima, na pior das hipóteses, daqui a uma semana. Muito obrigado.